Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques depois do final de semana muito bom aí para a dupla Grenal em termos de campeonato brasileiro, né? O Grêmio no sábado perdeu para o Flamengo, o Grêmio com time reserva, mas perdeu por 3-1. E o Internacional ontem no Beira-Rio, Dia dos Pais, ficou no 0-0 com o Corinthians. Mas é semana decisiva para o Grêmio. Começa aí o primeiro jogo que vale, né, vaga na final da Copa do Brasil, pegando o Atlético Paranaense na Arena aqui na próxima quarta-feira. E o Inter tem novo reforço. O Inter trouxe aí o Darcy Bruno Silva, que é um sonho antigo do Internacional, desde a época do Cruzeiro, agora depois teve no Botafogo, saiu para o Cruzeiro, agora pertencia ao Fluminense, então é um novo reforço e um jogador desejado há muito tempo. Ele que vem aí para substituir o Edenilson. Olha, o Edenilson que corre o risco, inclusive, de ficar fora da segunda partida contra o Cruzeiro e também do primeiro jogo contra o Flamengo pela Libertadores da América. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, ele, o que me salvou agora em relação ao Bruno Silva, o animadíssimo Vou te dizer mais. O Bruno Silva jogou com o Lindoso no Botafogo. Verdade. E a tentativa de corrigir um problema com a vinda do Bruno Silva, ela é ótima, porque essa dupla Lindoso e Bruno Silva foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio aqui, foi até a final da Copa do Brasil. Deu muito resultado. Naquele momento, inclusive, se falava até no Bruno Silva na seleção brasileira. O outro que me socorreu também, ele, o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi. Às vezes dá aquele branco. Botafogo com Jair Ventura, viu? Que era o técnico. É. Não, a dupla foi o Lindoso. O treinador era o Jair Ventura. E jogaram muito bem. Falando em jogador, tem o ex aqui também. Jogador. Não que o Bruno Silva seja ex, é um jogador de 33 anos. Não vou te salvar de nada. Nada. Te ferra. Eu olho para o Raul e fico lembrando quando os caras dizem, não, porque o lateral hoje tem que jogar box to box. Que box to box, cara? Ele tem que marcar e sair para o apoio. Esse aí foi um dos primeiros que saiu, para ir no fundo e cruzar. Cruzar, não é alçar a bola, é cruzar a bola. Os caras têm que saber o que é cruzar e o que é alçar a bola. Esse intitula como que foi quem criou o Alá, né? E aí a história, já se falou aqui, né? Mas eu vou repetir, que ele ia, se mandava e não voltava. Aí o técnico era o capitão Fronder. Paulo Roberto. Aí o Fronder dizia assim, volta laterinho facerista. Sabe que o Paulo Roberto, com o seu Enio Andrade, ele fez um papel parecido, que o Paulo Roberto, na realidade, era o terceiro jogador, o quarto homem de meio de campo do time do Grêmio com o seu Enio. O seu Enio fazia o quarto homem com o lateral direito. Eu não sei se tu concorda. E tu vai lembrar, o Raul era... Roberto jogou também de volante na seleção gaúcha. Em 1981, no campeonato disputado em Belo Horizonte. E o Raul era a base naquele time que o Paulo Roberto era o titular. Bom, feito o momento nostalgia, foi desta maneira que abrimos o nosso Dois Toques, com o momento nostalgia. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, né? No Twitter, no site, no YouTube, no Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Manda a sua crítica, a sua pergunta. E além de participar, é importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, do Rio Grande, e com produção totalmente local. É só você digitar RDC TV e você tem acesso aí ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Sou uma emissora multimídia, então levamos para o mundo a nossa RDC TV, levamos o nosso estado para o mundo. Então você nos assiste aonde você estiver, em qualquer parte do mundo. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, né, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então, é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Bom, o Internacional ontem era um jogo, até não que seja festivo o jogo, mas foi em função, né, do dia, que era o Dia dos Pais. Então, e esse horário tem que ser caracterizado aqui como interessante.
os jogos aqui para a dupla Grenal, esse horário, 11 horas da manhã. Mas o Internacional, que era um jogo de 6 pontos, na medida que com uma vitória passaria o Corinthians, e aí ficou no 0-0, um jogo truncado. O Corinthians é um time pragmático, um time que sabe muito bem se fechar, e o Internacional enfrentou essas dificuldades e ficou no 0-0. Um resultado que dá para se explicar de que maneira, Darcy, Ângelo e Raul? Olha, primeiro, as equipes muito parecidas. Houve o jogo em que estabelecido para o Internacional com o Corinthians, que se estudam muito. Aí quando eu ouço algumas opiniões sobre o treinador, não, porque as comissões técnicas se preparam, elas vão para a gente está vendo aí, Darcy, os melhores momentos já do jogo. Eles vão para um jogo e se preparam, a marcação, a saída de jogo, você consegue perceber isso aí. Porque o futebol, ele é feito, se não fosse assim, o jogo seria uma barbada. Então, por isso, não, o jogo não foi bom. Não foi bom porque houve muita aplicação. E não há mais aquele jogador capaz de, num lance, definir um jogo. Não há mais. É raro esse jogador. O Internacional tem o Guerreiro. Tá? O Corinthians tem lá o Love na frente para fazer esse tipo de jogada. Love, que é um centroavante decisivo, aquele que sabe jogar de costas para o gol. Individualmente, eles, num movimento, eles são capazes de fazer uma jogada que constrange o adversário. Tá? Mas as equipes marcam muito, se preparam muito para os jogos. E aí, como não há em grande número esses jogadores para desequilibrar, os jogos ficam muito parecidos. Agora, eu queria só recordar o seguinte, Cadu, que o Internacional eliminou ou ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte sem o D'Alessandro. Então, aquele argumento de que com o D'Alessandro, se jogar fora, o Internacional é muito mais time, tem muito mais chance de ganhar, ele não se confirma na prática. Mas ele é um jogador decisivo. Mas falando um pouco mais desse jogo ainda, para a gente aproveitar as imagens, Darcy, desse jogo aí, né? E esse posicionamento dessa referência, realmente o Internacional enfrentou um time que nunca tinha enfrentado pela sua postura, porque o Corinthians é um time que joga por uma bola, é 1-0, buscando uma bola e tentando chegar. E é um posicionamento ali, olha, parece que eles botam, botam 2 ônibus na frente. Eles jogam igualmente. Mas me lembrou bem, Darcy, o Inter também tem jogado até então assim, intermediária para trás, a marcação, e uma bola na frente, uma escapada. Só que e tem dado certo, né? Dá para dizer também, claro. Só que esse jogo ficou em banho-maria porque o Campeonato Brasileiro, para Internacional, Grêmio, Corinthians, até não, mas para Internacional, Grêmio, Flamengo, é isso aí. Está em segundo plano. Joga de sangue doce. Está em segundo plano. Claro. Porque o primeiro plano é a Libertadores, o segundo é a Copa do Brasil. E o brasileiro espera terminar isso aí, definir. Nós vamos saber o que nós vamos fazer. E não tem mesmo que tu queira, o Raul, como é jogador, sabe disso. O Internacional teve esse jogo na quarta-feira, né, foi o jogo contra o Cruzeiro, mesmo que tu era um jogo que jogou com os titulares, o jogo de ontem, mas tu também não tem como tirar. Aí não é que tu não vai te empenhar, né? Mas tu joga a cabeça na outra partida. Daqui a pouco uma lesão, né? O Grêmio contra a Chapecoense, isso aí, em casa, com os titulares. Tem uma dinâmica diferente. E o Inter sem o Edenilson, que é um dos jogadores mais importantes do time. Faz falta, claro. E o Sobis ontem, até em função, né, do bom momento que não vem apresentando, inclusive o Nico Lopes, e aí colocou o Sobis ontem. Eu acho que também, talvez apostando na experiência do Sobis, eu não sei se já projetando isso também para os jogos aí contra o Flamengo e também o segundo jogo contra o Cruzeiro. Não sei que tipo de resposta ele deu. Acho que deu até uma boa resposta. Na hora da onça beber água, o experiente é o que joga. Bom, eu quero dizer o seguinte, que hoje, nos blocos que vocês vão falar sobre o campeonato brasileiro em si, eu vou ouvir vocês. Porque eu não quero mais falar, porque eu não quero ser redundante, falar em todos os programas, porque eu não vou falar num campeonato que não existe para Grêmio Internacional. Então, vocês podem falar. Não é que não exista, vocês podem falar que eu vou ouvir vocês, não é que não exista, Garbaschi. Não é a prioridade da dupla Grenal, como não é a prioridade de um Palmeiras. Tá bom. Né? Como não é a prioridade de quem está disputando a Copa do Brasil. Tesão.
Não, mas não é questão de ter ou não ter. Não é isso. Eles vão lutar, sabe o que é? Grêmio e Inter, para entrar entre o sexto e o quinto colocado. Nem nos quartos vão entrar. Exatamente. Exatamente. Tu não está dizendo nenhuma novidade. Sim, não estou. Mas calma, tu está sendo repetitivo. Porque... Sim, por isso que eu não vou falar. Mas isso é óbvio, porque se tu tem a possibilidade de chegar a um título de Libertadores, tu chegar a um título de Copa do Brasil, que é milionário hoje, que é milionário. Coitado do clube que tu fosse dirigente. Coitado do clube que tu fosse dirigente. Como é que tu vai... Tu não tem condições de ganhar as 3 competições. É óbvio que tu tem que optar. O que tu está mais perto? O Internacional está a 3 jogos de um título de Copa do Brasil. O Grêmio está a 4 jogos de um título de Copa do Brasil. Aí são semifinal e aí agora são semifinal, né? Tu tá a 6 jogos de um título de Libertadores para ir ao Mundial. Grêmio Internacional. Aí tu quer que priorize a Copa do Brasil. Vai ser um contrassenso. O brasileiro. Isso é um contrassenso. Não, tu tem toda a razão e eu acho que o planejamento estratégico para o ano que vem tem que preparar um time para a Copa do Brasil e para disputar Libertadores e botar um time alternativo para não cair, para disputar o Campeonato Brasileiro. O Garbaschi, não diga a coisa que tu não está dizendo que fica fechado. O Grêmio foi com time reserva, o Grêmio esteve com time alternativo, o Internacional semana passada também. Mas será assim em 2020? Mas tu quer bater numa tecla e discutir uma coisa que não tem que se discutir. Não vou discutir, eu só estou dizendo que Campeonato Brasileiro não existe. Sabe qual é o problema? Não sei aonde que eu estou errado. Sabe qual é o problema que os clubes tinham que se organizar? É para não acontecer o que vai acontecer com o Internacional. Perder o Guerreiro para a Confederação Peruana de Futebol. Porque essas confederações são todas iguais. No Brasil, no Peru, na China, no Japão, na Coreia, no Paraguai. Só pensam nelas. Acho que não vai perder. Ele vai falar que quer disputar os jogos aqui. Vai dizer, por favor, o Internacional me acolheu, eu tive suspenso e vocês têm que ter compreensão com o clube. Eu quero que vocês me liberem. Só com o pedido dele. Até porque o futebol hoje é romântico, não é capitalista. Mas o Garbaschi, existe contratos desses jogos FIFA, ou seja, tu tem no contrato a participação dos principais jogadores. Não era do teu tempo, o Brasil tem. Assim. O Brasil tem. Neymar, ele tem que estar na convocação. Se tiver em condições médicas, ele é obrigado a ser convocado. Sob pena de... Se tiver doente, tem que apresentar os atestados. Exatamente. Agora o Guerreiro deve ser a mesma coisa. O Guerreiro, é evidente que vai ter uma tentativa. O diretor executivo do Internacional, o Rodrigo Caetano, viajou para Lima, no Peru, onde vai conversar com a Federação Peruana, e o presidente Marcelo Medeiros junto à CBF, com 2 tentativas, né? Tentando usar a força política da CBF junto à Sul-Americana, né? Junto até a seleção peruana, a Associação Peruana, ou até a mudança alterando a data do segundo jogo no Internacional e Cruzeiro. Porque não tem, se não for dessa maneira, Garbaschi, não tem, o jogador eu não quero, tudo bem, ele já disse que até vai conversar com o Gareca, o presidente, o técnico da seleção peruana, mas se ele chegasse assim, professora, está aqui o contrato, tem que ir, meu amigo. Se não tiver além de tudo, pode haver precedente com outros jogadores que estão jogando em outros clubes da Europa. Até existe uma movimentação, porque o Paulo Guerreiro é um ídolo nacional no Peru, né? Até a manifestação dos peruanos, eles até querem que ele participe desse jogo, porque é um título que ele pode ganhar, é um título que ele pode chegar, existe, mas as coisas não se definem assim. Não é, eu não quero e não vou. Agora imagina o Internacional sem o jogador que é a metade do meio do campo, que é a mola mestra, Edenilson. E o Internacional sem o goleador, para jogar esses jogos decisivos, porque eu não sei quanto tempo vai levar a recuperação do Edenilson, né? Então, quer dizer que aí sim, aí fica com a corda no pescoço. Mas o Grêmio tem há muito tempo sem goleador e está conquistando título atrás de título. Quanto tempo que ainda não tem o centroavante? Aí uma questão... Claro que tu perde a titularidade. Tu tem que arrumar alternativa, o técnico está ali para isso. Não, tu está sendo injusto. O André fez 2 gols na última partida o Nico pela Lopes, Libertadores. Aqui, ó, o Nico Lopes até pouco tempo era o melhor jogador internacional, fazendo gols em todos os jogos. Aí chegou o Guerreiro, abafou, ficou meio encabulado e aí não jogou mais. Muito estranho. A solução às vezes está em casa. Mas não é estranho, Garbaschi. As coisas do futebol são assim. Tem uma fase,
É que um pouco o Nico pode estar atravessando uma fase. Pô, mas 19 partidas sem fazer um golzinho? Ué, mas vem cá, mas o Tardelli há quanto tempo está numa fase? Ou tu quer discutir a capacidade técnica do Tardelli, ou tu quer dizer que ele não joga nada, o Tardelli, e que é um ruim... O Ricardo Oliveira, que estava não sei quanto tempo para fazer um gol, fez um golzinho lá. Agora, pô, foi a loucura. Chorado, né? O Sassá também, ontem fez o gol, o Cruzeiro que não ganhou foi lá e... Não, o Tardelli eu quero discutir. O Tardelli eu quero dizer o seguinte, foi um grande jogador e hoje eu não tenho certeza. Vou discutir. O Nico Lopes ainda está na fase. Agora o Tardelli está virando o fio. Pois é, que nem tu dizia do D'Alessandro, né? O D'Alessandro não podia nem fardar, que tinha que cuidar, tinha que jogar nos veteranos. Depois tu chega aqui e diz que não, que o D'Alessandro hoje é modificado, Cadu. Ele joga uma partida a cada 30 dias. Não interessa, não interessa, mas joga. Aí até o Raul entra na lateral. Agora tu já tá. Até o Raul, que sacanagem. Agora, hoje. Tu já está te contradizendo. Há 2 semanas. Tu já está te contradizendo. Tu já está. Tu falar que nós jogar. Depois tu disse que ele era importante. Agora é uma vez mesmo. Tal. Mas essa modificação, falando de Nico Lopes, né, a substituição que o Odair fez, tirando o Nico e colocando o Sobis, ele fala a respeito dessa substituição do Sobis e Nico. A ideia do Sobis funcionou bem. A decisão de continuidade ou não vai ser na sequência. Agora a gente tem uma semana cheia, recuperar os jogadores que a gente precisa recuperar, ver se a gente consegue recuperar todos, talvez não consiga, porque a gente tem, a partir da próxima semana tem mais uma sequência pesada que a gente teve até agora. É o primeiro momento que a gente vai ter uma semana cheia e funcionou bem, e a partir daí, a partir da semana que vem, a gente define a situação do Fortaleza, né, para jogar contra o Fortaleza, e também a ideia do Flamengo, mas funcionou bem. Pois é, mas isso aí mostra que o Internacional hoje tem reposição, né? O Internacional teve determinados momentos que era dependente do D'Alessandro. Outro, daqui um pouco, outro passou a ser dependente do Nico. Né? Aí também dependente do Edenilson. Saiu o Edenilson, não tinha o Inter se perdia. Saiu o Rodrigo Dourado, que era outro dependente, também agora se perdia. Agora do Guerreiro. Pois é, então, mas aí tu mostra que pode ser que o Inter não tem um time extraordinário, e não tem um time médio, mas é um time organizado, né? É um time que tem um bom posicionamento de campo, é um time que sabe o que faz dentro de campo. E tem uma outra questão, o Internacional tem preparo físico. Isso é importante. Tem preparo físico. O que o Grêmio não tem. O que o treinador do Internacional estabelece como meta de trabalho, como o que ele programa para realizar, os jogadores cumprem. Eles têm gás suficiente para correr. O Grêmio realmente não tem. E isso aí, eu acredito que isto vai estourar agora, porque o banho que o Renato levou do seu Jorge Manuel lá foi uma vergonha. E não há nenhuma dúvida que o problema do Grêmio nesse jogo contra o Flamengo foi, além de jogar com uma equipe de reservas, foi a preparação física. Os caras estavam muito mal fisicamente. E estourou no Renato. E é evidente que o Renato não vai deixar isso aí adiante, não tem nenhuma dúvida disso. Isso aí já está sendo cobrado lá dentro, já está sendo cobrado. O Renato, que até quando chegou ontem, já disse que muda toda a situação até agora, começou a preparar o time. Mas falando um pouco mais do Internacional, o Odair falou em relação a essa questão aí do Nico e do o Sobis, porque o Nico não está correspondendo. E agora é o jogo que vale, é tu conhecer o atalho, é tu conhecer o adversário, é tu saber a manha do árbitro, ter experiência de como chegar na arbitragem. Esses jogos de agora são jogos onde vale a experiência. Tem que jogar os caras com condições, claro, não adianta ser só experiente, senão eu ia lá e ia tentar jogar. Tem que botar o cara com experiência e que saiba jogar. Isso aí, por isso eu vejo a vantagem, porque ele é um líder, ele é um cara que se cuida, ele é um cara que se interessa pelo jogo, ele coordena os companheiros, o Sobis, então... Uma liderança positiva. Positiva, é isso aí que eu estou dizendo. Mas tu vai defender, mas ele é um jogador veterano. Não, o Garbaz que é. Não, para mim, quando veio, eu também achava isso. Só que esse rapaz, o Nico, está entregando de bandeja para o cara, que se recebe a oportunidade, ele é um profissional. Ele é dedicado.
Então ele ganha condição para jogar. Mas E eu o não outro sei entregou de também, eu mão não sei beijada. também se essa foi uma atitude, essa escalação do Sobs, e ele escalou o Sobs lá contra o Cruzeiro, porque também daí ele armou uma maneira, uma mecânica de jogo, porque ele não tinha o D'Alessandro para jogar lá. E também agora não sei se foi daqui um pouco, Raul, tu com o jogador, daqui a pouco se não mexe com a cabeça do jogador, que era um titular absoluto, né? Daqui um pouco não vinha e não vem fazendo um bom desempenho, daqui a pouco tu não mexe com a cabeça do cara, né? Não, mas o Nico Lopes, eu reparo quando ele está fora ali, né? E o Inter venceu aquele jogo emblemático ali contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Mas segundo o Garbassi que não teve validade nenhuma, eu porque o Cruzeiro eu reparei na postura dele. Ele vibrou muito. Então, ali dá o sinal que ele está integrado com todo o grupo, com todo o elenco, independente de quem está jogando. Isso é legal, né? Ele não falseou ali uma situação, ele mostrou que estava feliz mesmo, efusivo na comemoração. E isso é legal, porque o cara está integrado no grupo, mesmo estando fora. Mas isso então, mostra, eu acho que ele não. Mas isso ele não ficou isso abalado. mostra vestiário, isso é comando. Ou Isso seja, é comando. Né? Mas porque aquela história, agora, se tu tem um grupo unido, fechado, tu tá bem perto de chegar. Mas o principal que eu acho agora são grandes desafios para o técnico Odair, que são encruzilhadas que o técnico é colocado, né? Então tu vai ter opinião que alguns acham que deve jogar o mais jovem, né? Que seria o Nico Lopes, ou o mais experiente, né? Como o Darcy também entende, né? Então, mas é as grandes encruzilhadas que o técnico muda de patamar. Todo técnico, em momentos decisivos... As escolhas deles são definidoras. Todos os técnicos em momentos decisivos, é o Renato, se é o Odair, evidente que vão apostar no jogador experiente. Não, mas pode pintar um arrojo do técnico e dizer, mas não vejo. Mais inteiro, fisicamente. Não vejo. A não ser que o jogador experiente, como eu acredito que quarta-feira o Renato vai arrumar um lugar por tabela. Mas essa tua regra não vale pro D'Alessandro, porque o Odair até pouco tempo não botava o D'Alessandro fora. Não, mas aí é um planejamento. Não. Aí ele reciclou e começou a jogar com o D'Alessandro fora. Só um pouquinho. Ele viu que o potencial dele estava sendo desperdiçado. Mas aí entra o quê? Entra na questão do preparo físico. Porque hoje o D'Alessandro, com toda a idade, ele corre que nem os outros. O que eu vejo, por exemplo, nós não podemos confundir a alegria de participar com o poder de indignação. Tem que ver se o Nico vai reagir, né? Vai reagir. Poder de indignação. Ele pode estar feliz, alegre, mas tem que saber como é que ele reage diante da adversidade. Mas foi isso. Curiosidade, dificilmente hoje um jogador vai ficar no banco infeliz, ganhando 400, 500, 600 mil por mês. Num tempo atrás, não vou dizer nem no meu tempo, um tempo atrás, o jogador ficava bravo, porque queria jogar. Mas alguns jogadores... Hoje os caras não tem por que ficar triste. Mas alguns jogadores querem jogar, tu olha para os caras, tu vê que eles querem jogar. Querem o espaço. Eles querem jogar. Um jogador, um dos mais contestados no futebol brasileiro, ele quer jogar sempre. Ele só não joga quando é expulso. Mas por isso, Darcy, por isso que eu fiz essa colocação para o Raul. Daqui um pouco o jogador tinha titularidade, não está bem, mas está acomodado por ser titular. Ou seja, exatamente essa proposta do Odair colocar o Sobs até para mexer com a cabeça Mas tem um cara que cresceu muito no conceito do Odair, né? O Wellington Silva. O Wellington Silva tem sido sempre o 12º jogador do Odair. Quando está apertado, ele coloca o Wellington Silva. Mas ele passou a ser uma alternativa. Mas por quê? Porque ele era um jogador que estava numa zona de conforto. E o Odair fez... Mas não é o Odair, aí é o próprio jogador, né? É o caso do Luan. Esse é um jogador que eu não acredito. Não, mas tem sido importante. Mas foi, né? Não, conta uma boa jogada dele. Taticamente tem sido. Eu quero ver. Quando a defesa está fechada... O jogador de lado, que corre, cisca, e não tem uma jogada... Eu quero jogada objetivo. Ô, Raul, marcar baixinho a teta, né? Mas ele teve uma jogada na vitória... Aquele que chega lá em... Não, mas na vitória do Nacional ele teve uma jogada objetiva. A jogada foi dele que serviu o Paulo Guerreiro para fazer o gol. Saiu do meio, da ponta e foi pro meio. Ele está no Internacional há 3 anos sem apontar uma jogada dele. Aí não dá. Não, mas tudo bem. O Nico Lopes, quanto tempo levou para jogar? Mas tu já mostra, no mínimo, 15 jogadas. Agora é um jogador que estava numa zona de conforto.
Aí um jogador que passou a se interessar nos treinamentos, passou a se interessar, foi isso que a colocação do Odair. Mas falando do Odair, vamos ver o que ele fala em relação a essa sequência de jogos aí do Internacional. Claro que sempre, depois de um jogo como a do Cruzeiro, que você entrega aquele nível de comprometimento e atenção que é o jogo, mas os jogadores estão de parabéns pela sequência que a gente está fazendo e pelo jogo do Cruzeiro, pelo jogo de hoje. Claro que nós gostaríamos de ter vencido e a busca depois nas substituições foi para isso, porque eu vi um time estabilizado, confiante para buscar a vitória e tentei também de todas as formas para que a gente pudesse fazer os 3 pontos. Não foi possível hoje, vamos para o próximo, vamos buscar a vitória no próximo. Essa foi a colocação que eu fiz, né? Exatamente o que o jogador sente mesmo, tendo aquele jogo decisivo, um jogo extremamente desgastante, que não é só questão física. O jogo como aquele, né, é o desgaste emocional, é emocional. Tu dá uma baixada, tu dá uma relaxada, evidente. Na atenção, né? Tu sabe que é um jogo importante, mas não é decisivo o jogo que foi ontem. Tanto. Realmente entra a posição do treinador. E alguns treinadores que são... Carille é dessa turma aí, do Odair. Não é o treinador que leva para o vestiário trabalho. O cara chega e explica como... Ele não leva para o vestiário carta da mãe, da avó, da tia, santinho da namorada para mostrar, olha, a fotografia do filho, olha aqui, ó. Não. Treinador é outro departamento, velho. Treinador é outro departamento. Tu chega e tu muda os caras, tu faz os caras se interessar pelo jogo, pelo trabalho. Chama os caras e discute o trabalho com eles. Felipe Scolari contou que antes do jogo contra o Corinthians, ele conversou no sábado à noite e no domingo de manhã com os caras sobre o jogo. Sentaram, ficaram discutindo o jogo depois. Pô, eles estão discutindo o jogo, ninguém está com uma bandeirinha com a fotografia da mãe na parede aqui para mostrar para os caras, olha, futebol não é mais isso aí. E tu vê o Internacional com essas situações resolvidas, porque o Odair é assim. O Renato é assim. O Renato não é de andar com bandeirinha embaixo do... Não é. Hoje os treinadores são de outro nível. O Vanderlei Luxemburgo aprendeu isso quando foi treinar o Real Madrid. Ele chegou lá, encheu o vestiário do Real Madrid de figurinha da mãe, da avó, da tia. Aí o Zidane, que era jogador, vai cair. Pois é. Continuar com essa Falando em Luxemburgo, aqueles que diziam que o Luxemburgo era ex-técnico, técnico ultrapassado. Olha, pegou o Vasco numa nhaca aí, que olha lá embaixo. E já está voltando, né, dentro das condições que ele tem, que o Vasco lhe oferece. Está dando uma figura tática para o Vasco. Ele ali está junto com o Grêmio em termos de pontuação. Né? Bom, revisão do seu carro, troca de pneus, você faz aonde? Não tenha dúvida nenhuma que é na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, são 50 anos aí, a idade que você tem lá na Casa dos Pneus. Então, revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então o caminho é esse. Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando em qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também o nosso 2 toques para a CIE, Rio Grande do Sul. CIE, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Programa de estágio, promoção no CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, né? Que levou o Grêmio com o time reserva, Flamengo aí com o time praticamente titular, com alguns desfalques só em função de lesão, mas o Grêmio que foi derrotado no Maracanã por 3-1 no último sábado. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com o sempre animadíssimo Darcy Filho, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi e Raul Rocha. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multimídia, né? Então você nos assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. É só você digitar RDC TV e você tem aí on demand, ao vivo, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem também. Importante que você compartilhe aí nos seus grupos, nos seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Um aninho só no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande
para o mundo através das nossas plataformas digitais e você assiste aonde você estiver. Nossos 2 toques para a Baidog. A Baidog você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem lá, ou seja, automação de portões, câmera de segurança, casa inteligente, películas para carro e para residência. É um espetáculo as películas de residência lá da Baidog. Pessoal do interior, tem o site aí para você, www.baidog.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, de Grande Porto Alegre, né, tem 2 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, que está aí na tela para você, ou você liga, 51, código de área 341 22 11, e se torne um cliente lá da Village. Também para, olha, o teu carro tem aquela batidinha na porta, para-lama, para-choque, aquele amassadinho chato que incomoda. Então você tem lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro zerado, né? 0 quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Passa lá, o ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. O Grêmio foi ao Rio de Janeiro. Com licença. Pois não. Quero mandar um abraço para o Dr. Cláudio Etzberger, que está nos assistindo. Eu ia chegar lá, Dr. Cláudio Etzberger. Tu ia chegar, mas não chegou. Eu estou bem fisicamente e saí na frente. Certo? Não, e eu quero até... o Dr. Bem fisicamente, não. Bem... O Dr. Cláudio Etzberger, ele está sempre aqui ligado conosco, mas ele faz um trabalho extraordinário, né? Para quem não sabe, que é a odontologia do esporte. São placas, né? Que se coloca placa, ele molda uma placa. Olha, vem jogadores da Europa que fazem o tratamento, que o desempenho melhora em todos os sentidos, né? Em termos de respiração, em termos de posicionamento do corpo, né? Jogadores Bom, é só quem vai lá no consultório do Dr. Cláudio Etzberger que pode saber os benefícios que tem. Imagina que um atleta de futebol pode ter problema dentário somente por infecção dentária. Não. Essa parte daí da medicina do esporte é muito importante. Porque é o que diz o ditado, né? A saúde começa pela boca. Tá? Então, o Darcy também, olha, são uma infinidade de jogadores aí que depois a gente viu, né? Só não dá bola esse negócio do Dr. Etzberger. A placa. A placa só não dá bola. Só não dá futebol. Pode botar umas 15 porque ela não dá futebol. Não adianta nada. Mas o desempenho melhora, para quem sabe desempenha, né? Até você pode conferir nas redes sociais do Dr. Cláudio Etzberger, aí no Face, no Instagram, que aí você até sabe tem mais informações e detalhes do que a gente está falando aqui. Um abraço, Dr. Cláudio, está sempre na nossa audiência, Bom, mas o Grêmio foi ao Rio de Janeiro, Raul, e sem esse tipo de consequência que pode ter absolutamente nada, né, em relação aí esse jogo da quarta-feira com o Atlético, né? O Renato com o time reserva. Não é de hoje. O Grêmio tem uma dinâmica ali em relação às competições que ele participa, né, de saber separar bem diferenciada uma da outra, né? Então, os jogadores, o grupo de jogadores também já pegou como é que funciona ali a cabeça do Renato. E aí, Raul, a gente está vendo, né, os lances do jogo de sábado aí, né? Então, independente de quem joga, né, Cadu, o Grêmio tem um foco diferente para cada competição, né? É difícil fazer isso, mas a prioridade, até ao contrário do Garbaz, que entende que deveria, né, dar atenção para todas as competições, mas é muito difícil, né? Não, é impossível. Cabeça do jogador, e claro que o técnico, ele quer que o time vença, que apresente bem, mas é muito difícil. Não, é só na cabeça do Garbaz. Eu não tô dizendo, só na cabeça do Garbaz. Eu não estou dizendo dar atenção, eu estou dizendo que perdeu a graça ver a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, só isso. Mas tu tem esperança, eu não estou contestando se deve ou não deve dar. Olha o pênalti. Se não existisse o VAR, quando é que marcaria um pênalti como esse? Não dá, não teria. A bola já tinha até passado, a bola está na frente. Esta é a importância do VAR. Tá? Tem problemas? Tem, evidente que tem que ser aperfeiçoado ainda. Mas o pior é o jogador que agarra, que derruba, que quer discutir que não fez. Mas o Darcy... Esse cara tinha que receber o cartão vermelho na hora, Darcy, que é para não encher o saco. Com o VAR, esse malandro acabou.
Tá aí a prova. Acabou. O cara fez o pênalti ali e ainda foi lá reclamar. Não, mas tudo bem. Não tem que reclamar. É que antigamente tu fazia isso. Cá entre nós, a defesa dormiu nesse lance, hein? Foi lá, o cara chutou, bateu na trave e o outro chutou sozinho. Olha lá, ó. Ninguém foi, ó. Olha lá. Ficaram olhando, não sei para onde. Pelo lado direito, 2 jogadores na marcação. Os 2 laterais. Os 2 laterais. E nenhum, no meio, um jogador, um dos zagueiros, faz aproximadamente, acho que esse ano deve ter jogado 4, 5 partidas. Paulo Miranda. Não jogou mais. Portanto, está completamente fora de jogo. Fora de embocadura, fora de jogo. O zagueiro faz O zagueiro precisa muito, está fora de jogo. Paulo Miranda? Fora de jogo, e fisicamente não está legal. Também, né? Claro, ele ficou muito tempo parado, eu estou dizendo. E, então, o problema foi de marcação, foi de posicionamento. Aí ele fica Errou. Olha lá como passa livre pelo outro, olha lá. Mas tu tem a expectativa de que o Léo Moura não seja ultrapassado por alguém na velocidade? Não. Por isso que teve 2 laterais, né? Sim. Galhardo e Léo Moura, né? Os 2 para formar um. E o Léo Moura ainda tecnicamente é melhor do que o outro. Mas nessa questão que o Garbassi levanta, e ele colocou, eu acho que a dupla Grenal é realmente, o caso do Grêmio e do Internacional, é brincar aí torcer para que chegue aos títulos, evidente, mas não chegar, ou seja, tu não pode perder o calendário do ano que vem. Então isso o presidente Romildo disse a semana passada, que o Grêmio teria que voltar também a focar. E se o Everton entrou, essa é a diferença, né? Tu ter um jogador com ele no banco, entrou e faz um gol desse. Né? Everton Ribeiro. É exatamente isso aí, porque tu tem que te manter ali naquela zona até o 6º lugar, até a zona de Libertadores. Né? Para o ano que vem. Agora, se não ganha Libertadores e não ganha a Copa do Brasil, vai ficar só com o Campeonato Brasileiro. Mas aí o futebol é fatalista. Tu faz as tuas escolhas. Não obtém o resultado, vai pagar lá no fim do ano a conta. Mas foi que o presidente Romildo disse que o Grêmio tem que... Ou seja, que o Internacional também. Ou seja, é naquelas... Para título, esquece. Do Brasileiro esquece e acabou. Título brasileiro não tem possibilidade mais. Não, mas... Bom, para falar nisso, aquele seu Santos que o senhor falou, já perdeu, já meio que... Bom, deixa assim. Mas aliás, tá na liderança, né? E nem o Marinho e nem o Sampaoli conseguiram salvar o Santos. Ainda. Vamos ver. Ainda. Vamos tá dar mais umas rodadas. Eu não sei. Aí eu vou ser obrigado a dizer aquilo de novo que eu digo assim, errou! E se eu acertar o que não, vai mas vai bater palma? Acertou! Aí tu acertou. Aí não. Não. Ó, ele só fala no meu dedo. Quem é que tá falando aí? Mais uma. Errou! Mas que coisa. Todo mundo. Mas essa questão é exatamente a dupla. A briga do Campeonato Brasileiro é ali, até o 6º lugar em zona de rebaixamento. Aí se entrar em 6º, quando começar o ano que vem, quer dizer, vai apertar o calendário. Sabe quem é que tem que mudar? Sabe quem é que tem que mudar essa... Tem que mudar o calendário brasileiro. A CBF, ela tem que fazer um campeonato brasileiro mais atrativo. Que se adeque. Ou do ponto de vista econômico, ou até a forma de competição. Tem gente que adora pontos corridos, acha isso de primeiro mundo. Mas Raul, na aldeia, aqui no Brasil, o que melhor funciona são competições que tu tem enfrentamento lá, enfrentamento aqui, vai botar 50, 40 e tantas mil pessoas hoje em dia. Mas Raul, se tu tem competições como essas, que é Libertadores, que é Copa do Brasil, que tu tem um formulismo, nada mais justo que ter. Eu também gosto de disputar título, campeão, vice e tal, né? Mas é um pontos corridos. Tem que ter um campeonato mais justo, lógico. Tem que ter um por pontos corridos. Mas tem 2. Olha aqui, ó, o problema. Mas tem para quem, Dacinho? Para disputar? Não é para nós. Não é para quem? Não é para nós do Rio Grande do Sul. Mas aí tu opta ou pelos outros ou por nós esse. Nós não podemos. Nós estamos pobres, não temos dinheiro para competir com o Palmeiras, com o São Paulo, sabe o que não pode no futebol? Sabe o que não pode? É os dirigentes elegerem os comandantes das confederações, andam com um discurso, depois dizem amém para tudo e deixam como está. Faz não sei quantos anos que eu ouço que tem que mudar o campeonato, o nosso calendário tem que ser igual ao europeu, igual ao argentino. Não faz. Aí não era campeonato por pontos corridos, a solução era pontos corridos, agora não é mais. Então, é assim. Nós estamos sempre...
sempre procurando um ídolo, sempre procurando alguém para fazer, para mudar o que está feito. Quando na realidade o que nós precisamos é de que tenhamos um futebol organizado. Mas futebol, nós vamos esculhambar o VAR. Mas futebol por ponto corrido é para rico, é para time rico. É para quem pode fazer 3 times. Não, Garbaschi, não é 3 times. É a competição mais justa que tem, que são campeonatos de pontos corridos. Porque aí ganha o melhor, ganha que se prepara. Porque competição de mata-mata não significa que o melhor vai ganhar. Sabe o que mata o futebol? Sabe o que mata? Que tem mais possibilidade de contratar. Sabe o que mata os clubes de futebol? Todos os clubes de futebol têm um time sub-14, 15, 16, 17. De todas as confederações tem uma seleção sub-14, 15, 16, 17, 13. Agora inventaram o futebol feminino. Não, eu não sou... Entendam bem o que eu vou dizer. Eu não sou contra o futebol feminino, eu acho que ele tem que existir. Mas só que ele tem que ter um outro tipo de planejamento para ser colocado em prática. Senão os clubes vão continuar gastando, não vão sair do lugar. Então, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser planejado para poder resolver. Organizado, planejamento, você tem, com certeza, a escolha do seu banco. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí, dar uma mexida na sua casa, pintar, reformar, até mesmo construir. Bom, aí você tem como caminho a Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo que você precisar, uma infinidade de materiais, também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentrega, né? Então você tem aí os telefones também aí para você na tela, 51, o código de área 3340-0899, o WhatsApp também, 51, o código de área 991-8001-62. Chega lá, um atendimento VIP personalizado de toda a equipe lá, do João Carlos, do Gilberto, estacionamento ali na porta, não são aqueles estacionamentos longos que deixa o carro caminhar, não. É tudo ali para melhor lá lhe atender na Ferragem Lampião. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. E a frase, o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque na outra você corre o risco de não encontrar. E lá você tem tudo que você precisa, que imagina, que não imagina. Até porque são mais de 30 anos do mercado, né? Então já diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco dos nossos 2 toques, dando atenção aqui também a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques com o animadíssimo Darcy Filho, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi. Tem até gente, já vou fazer referência aqui. E também Raul Rocha. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Aí no Face você compartilha, também manda sua mensagem. Só você digitar RDC TV Digital, você tem em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nosso 2 toques para a ciência, estética e saúde. Olha, a questão de saúde, fundamentalmente, principalmente questão de saúde. É um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem. Claro, com saúde o seu bem-estar está ótimo, né? A autoestima melhora. Então, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a técnica da barriga negativa, que é a LPF. Isso é uma questão de saúde, aquela barriguinha, né, saliente, tira os pneuzinhos do lado. Então, e também nutrição estética, esportiva e a micropigmentação capilar, que também é uma questão de autoestima, né? Questão para você tapar, amenizar aí a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 4066-1909. O WhatsApp também, 51, código de área, 997-67-1909. Mas toda e qualquer informação que você precisar, é só você acessar as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde. No Instagram, no Facebook, aí você tem tudo que você, né, possa ter dúvida ou possa querer saber. Nós 2 toques também para o grupo Hospecir, que atua nos resseguros, assistência financeira e previdência. Olha, o patrocinador oficial é o Pilar do São José, que empatou com o Boa Esporte nesse
final de semana. Olha, os gaúchos estão bem pertinhos aí das quartas de final, no mata-mata. O Juventude é o líder, já tinha vencido na quinta-feira. É o líder com 27 pontos. Olha o Ipiranga assumiu a vice-liderança, mesmo a pontuação com o São José, porque o Ipiranga venceu o Luverdense por 1-0 e o São José empatou fora de casa também com o Boa Esporte em 2-2. Os critérios ali deixam o Ipiranga na segunda posição. Mas o importante é que os clubes gaúchos estão muito bem, aí a gente vai ter os 3 clubes gaúchos nas quartas de final, aí faltam mais 2 rodadas, né, para que os gaúchos consigam, aí o nosso São José e também a Juventude e Ipiranga. Bom, mas se eu tivesse que fazer uma manchete, eu faria a seguinte: clubes gaúchos alfabetizam o futebol brasileiro. Não tenha dúvida, é isso aí. Mas vamos ver o que... Na B e na C. Na C. Mas o Renato falou, né? O Renato que já começou aí, e aí a questão do Tardelli, inclusive o Tardelli que nem viajou, ficou fora, já está à disposição aí do Renato, que começou a pensar aí já e a planejar o time que enfrenta o Atlético na próxima quarta-feira, jogaço, o Grêmio precisando fazer o seu score aqui para administrar no segundo jogo lá em Curitiba. Mas o Renato também falou, né, sobre esse jogo, essa derrota aí para o Flamengo no último sábado. O jogo foi bom, o jogo estava no controle, a gente sabia da força do Flamengo aqui dentro do Maracanã, principalmente jogando com a equipe principal deles, mas o jogo estava no controle, até o Flamengo achar aquele primeiro gol. Depois a gente conseguiu, no final do primeiro tempo ainda, empatar. Falei para eles para a gente voltar ligados para o segundo tempo, para a gente não tomar um gol no início, que o Flamengo ia abrir, ia deixar espaço. E a gente tinha até a oportunidade de vencer a partida. Mas, infelizmente, damos outra bobeira. Tem que elogiar a minha equipe. Não é fácil você enfrentar o Flamengo aqui no Maracanã, o Flamengo praticamente completo. Nós, com todos os garotos praticamente da base, não tem que ficar lamentando, não. Agora vamos pensar na Copa do Brasil. Tá, essa posição do Renato em relação a pensar nisso não pode ser diferente. Vamos lá para algumas mensagens, aqui já falamos... Aqui não era só garoto da base, né? Só uma frasinha. Vamos lá que estamos encerrando, aqui já falamos aqui do Dr. Cláudio Etzberg, falamos aí já sobre as placas otimizadoras e os benefícios que traz aí o Dr. Cláudio Etzberg. Mais algumas aqui, ó. O Paulo Benfica, 3-0, Grêmio na quarta-feira. O Robson Dias, é o seguinte, onde é que está aqui, ó? O Garbaschi, esse senhor sempre se contradiz. Nenhuma novidade, Cadu. Não, tu induz o telespectador. Está chamando agora de... Vamos lá, o Mozart Augusto Flores, ótimo programa, o Guilherme Daron, o que está acontecendo contigo, Garbaschi? Está muito quietinho. O Luiz Carlos Medeiros, o Buca está na nossa audiência. Eu falei. O Cláudio Vendland, concordo, campeonato em pontos corridos, mas não pode ter outra competição entre meio, que os clubes sempre vão valorizar o campeonato mais curto. Pois é, mas foi o que aconteceu, né? As competições de mata-mata, elas acabavam na metade do ano, mas aí é interesse de televisão, né? Então quem paga? Então resolveram prolongar os campeonatos até o final do ano. Ponto final, é isso? Estamos encerrando? É isso, então tá bom, então vamos encerrar, né? Bom, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, tem 2 endereços à sua disposição. Bom, e no Barranco, não esquecendo que terça, quarta e quinta, e aos domingos também tem as promoções do Barranquinho. Então o Complexo do Barranco sempre à disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, 2 endereços, Avenida Ipiranga 81 13, e a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará, 370. Agora vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para futebol, para onde você for. E não quer saber de estacionamento, então é a Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, aí vem cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Depois, a virada lá, à meia-noite vem Joias da TV com Rossana Rocha, que eu digo sempre, não tem data, não tem época, não tem dia, não tem nada, para você dar de presente uma joia, né? Para sua esposa, para a filha, para a namorada, para a mãe, né? Então, você confere aí sempre as joias no programa Joias da TV com Rossana Rocha. Logo após, a 1 da madrugada... As joias do Cadu. As joias do Cadu. Quem viu quer ver novamente, quem viu pela metade quer ver na íntegra, quem não viu quer ver, então... E hoje, e logo após, já aí às 2 da manhã, então você vai ter Darcy Filho na reprise em dobro.
Aí vem o virando o jogo com o Rogério Amaral. Então você vai ter o Darcy no 2 toques e depois o Darcy novamente no virando ao jogo. Estou garantindo a audiência desses dois programas. É verdade. Tá certo? Você continua. Estou tentando derrubar o Cadu ou o Rogério. Um dos dois eu vou derrubar. Você continua aqui com a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã às 9 horas da noite. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.